E se você se basear na Bíblia, você não vai errar. Então você vê uma nova aliança que Deus desenvolve com a humanidade. Então, conforme vocês seguem adiante, vocês vão notar que há uma forma. Está correndo para Gênesis 3. Tem uma queda, perdão. Na queda, vocês vê a aliança que vocês veem hoje. Na queda vocês veem a aliança, o Senhor falando por conta da queda. É incrível. Vocês ouvem o Senhor dizendo, porque vocês fizeram isso, agora haverá morte. E vocês vão notar que essas alianças realmente se cumprem. Porque se vocês forem para os mortuários, vocês vão ver que pessoas estão morrendo. E você vai ver que é incrível, que você vai ver que essas alianças aqui, que quando ele prometeu a ele aqui, que se você me obedecer e não cair, não me desobedecer, essa aliança de vida aqui, sem morte, portanto, essa aliança vai por toda parte até o estado eterno, na realidade. Se eles não caírem. Mas até mesmo na queda, quando agora ele cai, a terceira aliança, se vocês desejarem, então vocês vão notar que a aliança entrou, e vocês verão que esta aliança de morte vai por todo o caminho até o fim do milênio. Porque até mesmo no milênio, pessoas morrerão. Isto é sério. Eventos sérios. Então, apenas olhando para as alianças, primeiro de tudo, antes de tocarmos onde o arrebatamento é. E a aliança que o Senhor trouxe lá. Estamos juntos, passo a passo. Então vocês veem que até mesmo quando ele começou a falar em Gênesis capítulo 2, versículos 14 ao 19, quando ele fala sobre a morte, tudo isso, vocês veem que isso prossegue. Isso foi tão grave assim, e realmente se cumpriu. Até o fim do milênio, pessoas morrerão. Vocês verão no milênio, nós vamos tratar do que tratamos ontem, certo? Então, vocês verão, neste mesmo lugar da queda, a aliança que ele desenvolveu para eles, e ele também disse que mulheres teriam dores durante o trabalho de parto. Ah, sim. E está acontecendo agora. Está acontecendo agora mesmo. E você diz, você vai agora ter que lutar. O suor para que você possa comer está acontecendo agora. Então ele cumpriu isso. Então vocês vão ver que algumas dessas alianças foram cumpridas e é aonde que eu estou vindo com o arrebatamento da igreja. Passo a passo. Estamos juntos? Sim, então se vocês focarem em mim sem escrever, será mais rápido. Então até mesmo isso, vocês verão que alguma dessas coisas vai até o milênio, o fim do milênio, onde algumas pessoas ainda morrerão. E então, vocês podem dividir se desejar. Você pode ir para Gênesis 13, 3:15, e vocês encontram uma outra aliança lá. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde agora ele está introduzindo a cruz. Onde ele disse, a semente da mulher vai aparecer. Então, isso é muito poderoso neste lugar, porque vocês podem ver, apenas com Adão, no começo aqui, eu ensinei isso por tantos anos, através de tantos países, os três estados da humanidade na criação. O estado inocente, o estado caído e o estado redimido ou restaurado. Lembram-se disso? Sim, eu disse isso através de muitas nações. Então, se vocês pegar simplesmente deste ponto aqui, com a queda até Gênesis 3:15, onde ele fala sobre a restauração, ele está trazendo a cruz, que o Messias viria, vocês poderiam pegar este evento aqui, esses três estados, o estado justo, o inocente, seja lá como você desejar colocar, e o estado caído e o estado redentor ou restaurado, vocês vão descobrir uma coisa, que neste espectro inteiro, na realidade, é uma extrapolação, magnificação daqueles três.
uma magnificação destes três, literalmente, porque vocês verão que há a fase caída da queda, e vocês verão quando a cruz vai aparecer agora, e então a fase de redenção. Vocês estão vendo isso? E você vê a fase inocente, o estado inocente, então tem pecado, onde eles ainda obedeceram Deus fielmente, obedientemente, justamente vivendo com o Senhor, não havia morte. E então o estado de queda, então depois disso você tem a redenção. Então esta cascata inteira realmente vai explodir a magnificação destes estados. Mas vamos prosseguir. Se você quiser, você pode ver Caim e Abel. Novamente vocês viram uma aliança lá que o Senhor desenvolveu com o homem. Que se vocês oferecerem o sacrifício correto, se vocês oferecerem o sangue, eu vou aceitar o sacrifício. Novamente Deus com o homem. Se você me oferecer tais tipos de sacrifícios, eu vou rejeitar. Então a adoração que está lá é muito poderosa. É muito poderosa. Vocês perguntem a si mesmos. Há tantas perguntas que vocês podem perguntar. Aonde que eles tomaram o sacrifício? De onde? Eles foram ao portão do jardim onde havia os querubins. Há tantas coisas lá, mas vamos focar nas alianças. Vocês veem então que há uma aliança que ele desenvolve com a humanidade aqui. Então, se vocês desejarem, vocês podem deixar isso de lado se quiserem, não importa, mas quando vocês seguem, vocês se deparam com Enoque. E vocês veem que em Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24, ele exausta a aliança de fidelidade, justiça, que se você for justo, se você for fiel, você não verá a morte. Vocês veem isso? Há uma outra aliança que vai até os dias de hoje. Ou, se vocês forem fiéis, eu vou libertá-los do juízo. O que está acontecendo até os dias de hoje. Aleluia! E então, estou apenas passando pelo que passamos ontem e depois de Enoque vocês encontram Noá, uma outra aliança. Se tivermos tempo, vamos ler Gênesis capítulo 8, onde após a aliança, eles se estabeleceram, ele removeu os animais limpos e ofereceram a eles, e houve uma fragrância, e o Senhor disse, hoje eu desenvolvo uma aliança, eu faço uma aliança com você. Ele usa a palavra aliança, que deste ponto em diante eu nunca vou destruir toda a terra com água. Eu sei que eu destruí a terra com inundações, mas ele está dizendo, não a terra toda, quando ele coloca um arco-íris lá como um sinal. Uma outra aliança, a aliança com Noé, reinando, governando até os dias de hoje. Muito sério. Que podemos extrapolá-la. Você pode extrapolá-la na conversa com Noé. Noé, ele pregou por 120 anos, chamando a justiça, a humanidade à justiça. Você pode trazer desse ponto em diante e você verá que o Senhor está exaltando justiça. Ele está desenvolvendo uma aliança com o justo, que Noé era um homem justo. Então, ele salva eles. E essa aliança ainda está ativa. Aleluia! Então, se você desejar, você pode colocar outros. Há muitas outras alianças, mas eu quero tocar apenas em algumas delas. Então, Abraão, vocês se encontram com a aliança com Abraão, e eu vou abrir ela para vocês hoje. Vocês encontram Abraão quando o Senhor agora, e isto é incrível porque aqui neste ponto, conforme veremos muito em breve, quando eu começar agora a abrir, vocês verão que aqui é sobre a humanidade, com a humanidade. E que a humanidade era justa, estava obedecendo ele, até que se tornaram desobedientes. Então a morte entrou. A humanidade caiu, o homem caiu. Quando o homem caiu, então ele agora se depara com Abraão e vocês veem, ele começa a divertir, trazer um povo para si mesmo. Vocês verão isso muito em breve. Onde agora ele traz um povo
etnético. Ele terá uma aliança com Abraão, e é muito poderosa porque a aliança não vai apenas de Gênesis capítulo 12, mas até Gênesis capítulo 22, onde você vê agora os eventos do Monte Moria. Há tantas promessas ali dentro, e todas essas coisas estou trazendo diante de vocês para sublinhar a significância do arrebatamento da igreja para onde estamos indo. Então tomem muito cuidado. Nós estamos passando por isso, mirando no arrebatamento da igreja. Aqueles que estavam aqui ontem, vocês já sabem o que é, certo? Mas não se preocupem. Aguentem firme para que eu possa trazer isso para vocês. Aleluia! Ah, sim. Então, tudo isso é para enfatizar a importância do arrebatamento na posição estratégica do arrebatamento e a instrução de como vocês devem preparar a igreja e da urgência também. Então, aqui vocês veem que ele se encontra com Abraão, e então ele dá a ele uma aliança. Ele desenvolve uma aliança com ele que é transmitida para Isaac e também transmitida para Jacó. Aleluia. E há promessas lá dentro, as quais iremos ver hoje, se o tempo permitir. Nós precisamos fazer isso essa noite. Não chegamos tão longe ontem, mas precisamos fazer isso hoje. Então, agora, conforme ele dá a aliança, ele agora desenvolve uma nação, um povo para si mesmo, Israel. A casa de Jacó. Obrigado. Então, sério. Agora, além da humanidade, ele vem com Israel. E então, quando Israel cai, enviando profetas a eles recusando e tudo isso, nós vamos definir Israel como fizemos ontem, certo? Então vocês verão que mais tarde algo vai acontecer, onde o arrebatamento está envolvido. Então, se vocês moverem, há mutos ali dentro, se você desejar, mas para o propósito de hoje disso, vocês veem que isso depende de vocês. Isso depende de vocês. If you cannot go and sit behind the last with your seat, carry your seat up behind so that you can help the church. Carry a seat. Coloquem os seus assentos lá atrás, carreguem eles lá atrás, so you can see. Para que possam ver. Pois eu não tenho certeza se posso repetir isso. Durante as conferências há muito a que dizer, mas a razão para que eu comecei aqui é para que eu possa me aprofundar. Coisas que eu não compartilho em conferência, para que eu possa me aprofundar como os outros que estiveram aqui ontem. Não posso fazer isso na conferência, apenas mencionando, porque os programas são muito cheios o tempo todo. Aleluia. Então, se você... Então, ele está dizendo aqui que ele desenvolve uma aliança com Noé, e quando ele chega a Abraão, ele agora ele chega para a casa de Jacó, a aliança com Abraão, que é transmitida a Isaac, é transmitida a Jacó. Então você tem toda uma narrativa até o Egito. Então agora vocês têm um povo, que quando este povo cai, então algo vai acontecer em breve, onde o arrebatamento será muito crítico. Foquem em mim agora. Então depois disso vocês têm a aliança do Monte Sinai. E vocês sabem que você tem todo o povo do Antigo Testamento. Há muitas alianças, conforme podem ver. Aleluia. Em outras palavras, naquele ponto vocês podem dividir, vocês podem ver que vamos ter a aliança do Antigo Testamento e a nova aliança. Se você for profundo e trazer a significância, a mensagem, por isso que vocês vieram, certo? Então agora, vocês encontram eles na aliança do Monte Sinai aqui, com
as pedras os tabletes de pedra e também as estipulações sobre aquela aliança. Há promessas lá. Vamos ler de Deuteronômio, capítulo 11, outras escrituras, Êxodos e assim por diante, 19, 5 e 6 e assim por diante. Até mesmo que eu tenha toda a terra, certo? Mesmo que eu tenha toda a nação, porém para vocês serão para mim. Então você vê as promessas daquela aliança também. Estamos juntos? E entre essa aliança em direção ao final, você vê, em direção ao final, ele se encontra com Davi. E com Davi também ele desenvolve uma aliança. Se tivermos tempo, vamos para 2 Samuel, capítulo 7, talvez versículos 8 ao 18. Mas vocês verão promessas, alianças lá. Ele disse, o seu maior filho vai construir uma casa. Então o Monte Moriá e o templo está sendo mencionado, e você ouve ele dizendo, prometendo um trono, um reino e assim por diante. Então agora estamos tocando no arrebatamento, na significância do arrebatamento. Aqueles que estavam aqui, vocês sabem, fiquem quietos. Deixe que os outros também aprendam passo a passo. Sim, ele se encontra com Davi, ele desenvolve uma aliança com Davi, e ele faz promessas lá, prometendo a eles um trono glorioso, prometendo uma casa, a casa do Senhor, prometendo um reino, a cidade de Jerusalém, uma terra eterna, ele diz, um trono que é eterno também. Isto será significante hoje, sublinhando a importância do arrebatamento, quão crítico que o arrebatamento é, e isto será importante. Estamos juntos? Ah, sim. Então agora o anúncio sobre a gloriosa vinda do Messias, vocês podem abrir o seu entendimento da gravidade do dia para qual vocês estão preparando suas nações, certo? Para que não continuem fazendo seus ministérios como comuns de forma nenhuma. Então depois disso, o Messias vai para a cruz. O Messias aparece e ele vai para a cruz. E então, você agora se depara com a nova aliança. E esta nova aliança também tem as suas promessas e estipulações. Como veremos a nova aliança, Deus prometendo, perdoando o pecado de todo homem, para se arrepender, perseguir Jesus e seguir a justiça de Deus, perdoá-los. Aleluia, nós veremos isso. E então, vocês verão muito claramente que nós começamos com algo que se chama a Era da Igreja. Desde lá, eu vou dividir com vocês a primeira parte, eu vou dividir onde Pedro e Estevão ministraram. E então, depois disso, onde na rua para Damasco, este evento acontece. Então eu vou retornar para Atos capítulo 10, o que será muito importante, mais como o Pentecoste dos gentios. Pedro caminhando para a casa de Cornélios. Lembre-se, no primeiro Pentecoste de Jerusalém, a igreja hebraica. Então agora vocês veem a visitação para os gentios. E aí onde está o que é crítico sobre essa visitação. É aí que... Ngoananga. In English, what would that be? O que seria em inglês? É daí que agora esta mensagem vai começar. Será como uma... um gatilho. Então isso será muito crítico e eu fiz isso deliberadamente porque eu estarei olhando para muitos aspectos críticos nessa linha do tempo que vai sublinhar para vocês o quão importante o seu trabalho de preparar a igreja para o arrebatamento de como o arrebatamento da igreja é importante. Então vocês veem Paulo fazendo esses eventos. Eu escolhi isso deliberadamente, nós vamos olhar para isso. E agora vocês ouvem ele dizendo que... Será que posso começar de um outro lugar? Por exemplo, Mateus 15, onde ele
envia uma equipe para argumentar com ele. E depois de lá ele vai para um outro local para Tiro e Sidom. Então a mulher canaana, meu Senhor, filho do homem, Messias, tenha misericórdia de mim. A coisa que ele queria que eles tivessem dito a ele, identificasse eles. Então ele vê que este povo aqui consegue identificá-los, que este é o Messias, que o Messias seria o filho de Davi, e eles o chamariam de meu Senhor. A primeira coisa que por anos ele tentou fazer com que Israel fizesse. Então se você for para Mateus capítulo 8, você vê que pessoas virão de lugares longes e então se sentarão com os patriarcas de Israel, mas os filhos do reino serão lançados para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Então você pode ver uma mensagem séria lá. Mateus 21, 33, você vê que o reino será dado a um outro povo, uma outra nação, outro povo que vai gerar frutos, o seu fruto. Então você percebe que neste ponto, ele agora ele pausa o programa para a restauração do reino de Israel. Ele pausa. E ele entra em um outro programa. Ele embarca em um outro programa. E nós veremos isso. Do porquê que o arrebatamento é. Isso é muito crítico para o arrebatamento. Vai falar tanto para vocês em um momento. Por que que é dessa maneira? Sim. Onde ele para o programa, vocês se lembram que o reino estava ativo por todo o caminho até Babilônia, o caminho para Babilônia, o reino que foi destruído. Então, eles perguntaram, Senhor, o Senhor vai restaurar o reino? Atos capítulo 6 e diante. Você vai restaurar o reino agora? Porque o reino foi destruído. Então ele disse, não. Não cabe a vocês saberem, certo? Mas o que eu estou dizendo é isso, é o seguinte. Havia uma promessa de um reino. Aleluia. Aleluia. Sim, havia uma promessa sobre o reino e eles estavam cientes disso. E o Senhor é fiel. Nós veremos tudo isso. E então, aqui, durante a era da igreja, naquele tempo, quando eles perguntaram a ele, Senhor, você sabe que ele havia acabado de pegar, ele havia ressuscitado, e ele havia vindo. E ele está de pé no Monte das Oliveiras, e eles perguntaram, o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora? Eles sabiam que o reino de Israel precisava ser restaurado, de volta ao reino de Deus. Aleluia. Onde o Senhor escolhe líderes. Onde ele enviou um profeta para ungir o quê? Quem? Aleluia. E então, vocês verão muito rapidamente, em breve, conforme prosseguimos, que naquele tempo, quando ele havia acabado de ressuscitar, vocês se lembram que ele veio, o abençoado, aquele que vem em nome do Senhor, conforme ele ia para a cruz, certo? Eles definiram ele como o Messias, o reino, o Messias Hanagig, o rei. Como se nós o aceitamos, mas de repente eles viraram contra ele e crucificaram ele, certo? No entanto, uma outra oportunidade se abriu aqui, após a ressurreição, neste lugar. De pé naquele monte antes de ser arrebatado. O Senhor vai restaurar o reino de Israel agora, neste tempo. Para Israel, naquele lugar, se Israel tivesse aceitado ele, naquele lugar, naquele local, então ele teria movido imediatamente daqui até aqui, e a igreja nunca teria existido. Sim, essa é uma das gravidades que nós precisamos trazer aqui.
Se eles tivessem aceitado ele, seria inacreditável. But thank God, Mas graças a Daniel Deus, chapter 9. Daniel capítulo 9 aconteceu. Thank God. Aleluia. Graças ao Senhor Deus, que até mesmo na aliança com Abraão, a qual haveremos, você vê que é uma grande comissão ali. As nações dos gentios são mencionadas lá, que ele seria uma bênção para as nações, para a terra inteira. Vocês entendem? Então é por isso que tudo isso foi visto antes. E conforme veremos muito em breve, que está mesmo aquela recusa, aquela rejeição de aceitá-lo, reconhecê-lo como Messias Hanagig, isso também foi projetado pelo Senhor como um endurecimento judicial, parcial e judicial, para admitir vocês. Nós vamos lidar com isso. Permita-me prosseguir, então eu trarei o arrebatamento. Quão ele é estratégico nessa mensagem. E a mensagem? Então, deste ponto em diante, então aqui há uma nova aliança e as estipulações desta aliança nós veremos. Então agora ele vai para a cruz, ele foi ressuscitado, também subiu aos céus. Então esta é uma nova aliança. Então neste ponto vocês podem até mesmo dizer, tudo isto é a aliança antiga e esta agora é a nova aliança. Porém, quando vocês chegam aqui, eu quero trazer vocês de volta a Davi por um pouco, até mesmo Abraão, mas Davi, para que possamos olhar para as provisões daquele documento de contrato entre o Senhor e Davi, aquela aliança com Davi, aquelas promessas que ele deu a Davi. E lembram-se que era uma aliança não condicional. Então não havia condição lá para a obediência. Eu só quero trazer isso para vocês, mas olhem isso agora. Agora que chegamos na era da igreja, eu quero trazer-os um pouco lá atrás para sublinhar a gravidade disso em relação ao arrebatamento. E o que isso está dizendo ao arrebatamento da igreja e o anúncio sobre ele? Por quê? Porque nós chegamos agora na nova aliança da igreja, mas se retornarmos um pouco, vocês verão que essa era da igreja termina com o arrebatamento. Então, em outras palavras, o Senhor nos enviou para anunciar o fim da era da igreja, que a era da igreja está prestes a chegar ao fim, certo? Aleluia. Então, se você pegar isso um pouco lá atrás para Davi, nas provisões da aliança com Davi, a quais veremos hoje, prometendo a uma casa, que uma casa será construída, a casa do Senhor. Aleluia, o templo, prometendo a ele o Messias. Ele promete que o Messias viria dele. Número 3, prometeu um trono eterno. Número 4, prometendo um reino. Que haverá um reino real, e prometendo terra física, onde ele diz para sempre. E um trono onde ele diz para sempre. Então ele promete que ele reinaria em Jerusalém. Então isto é uma coisa poderosa de se dizer, porque vocês vão descobrir que estas alianças, especialmente essa a qual estamos focando agora neste momento, vocês vão descobrir que algumas delas já foram cumpridas e outras ainda não foram cumpridas. Algumas das promessas da aliança com Davi foram cumpridas, outras ainda não foram cumpridas, são para o futuro. É onde está a criticalidade do arrebatamento, porque ele está dizendo que o Senhor tem promessas aqui. Podemos ler antes de chegar lá? Livro de Josué, só lemos Josué agora mesmo. Neste ponto, Josué 21. Josué capítulo 21, aleluia. Josué capítulo 21. I'm reading 45. Estou lendo 25. He says, ele diz:
45, perdão. 44, antes de chegarmos ao 45. Josué 21, 44. 45, ele diz: de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Ele diz que as promessas que ele deu a Israel, nenhuma delas falharão. Então, se ele prometeu algumas promessas maravilhosas para Davi, e algumas delas foram cumpridas, no entanto, outras ainda não foram cumpridas, ele está dizendo que elas serão cumpridas. Elas serão cumpridas. Sim, nós estamos chegando a isso. Estamos chegando. Elas serão cumpridas. Se ele prometeu um trono glorioso e um templo, vai acontecer. Daniel capítulo 12, versículos 5 e 7. Daniel 12, 5 ao 7. When you're an archbishop, you must have a notebook and a pen and write notes that you may go feed the sheep of Christ. Archbishops are not diplomats at all here. In fact, they fold their sleeves and serve. They are not. I can see you won't survive in that office quite long. So, he's saying, ele está dizendo que as suas promessas para Israel são sempre cumpridas. Ele vai cumpri-las. Então, quando você vai e olha para as promessas que ele deu a Davi, você percebe, só um momento, isso vai se cumprir. E aí onde a igreja entra? No arrebatamento. Mas Daniel capítulo 12, ele diz o seguinte, o livro de Daniel capítulo 12, versículos do versículo 1 em diante, se quiser. Naquela ocasião, um tempo de angústia como... haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Então agora eu vou ver versículos 5 em diante, para que vejam a conversa. Ele diz, então eu, Daniel, olhei ali. Ele diz, então eu, Daniel, olhei e ali diante de mim havia dois outros de pé, cada qual em uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Ele está falando sobre a grande tribulação que o anjo do Senhor acabou de descrever para Daniel no versículo 1. O insuportável, a insuportável grande tribulação, inacreditável. O tempo de angústia para Israel, como nunca aconteceu desde o começo das nações até então. Ele está falando sobre isso. Então você ouve ele dizendo, quanto tempo até que essas coisas se cumprem? Um anjo correu, ele viu... E esse anjo que está ali de pé, o Senhor correu para mim e disse que era o Cristo pré-encarnado. O homem vestido de linho acima das águas do rio. Por vós, ele disse, este é o Cristo pré-encarnado. Então vocês veem, ele está perguntando a eles, quanto tempo até que essas coisas extraordinárias vão acontecer, que vai acontecer com o seu povo de Israel? Então vocês veem, ele diz, versículo 7, o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre. Eu conheço ele, seu nome é Hashem. Seu nome é Yahweh.
O próprio Jeová, Deus Pai, ele jurou por aquele que vive para sempre, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o próprio Deus Pai, o próprio Deus Pai. Ele jurou por aquele que se assenta no trono. Pai, você não pode ter uma garantia melhor de que estas coisas vão acontecer. Você não pode. Ele jurou. Ele jurou por aquele que vive para sempre. Apenas um cujo nome vive para sempre, que tem o nome para sempre. Seu nome é Jeová Elohim. Ele jurou por aquele que vive para sempre, dizendo, vai definir, haverá tempos e metade de tempo, e quando o poder do santo povo de Deus for quebrado, então todas essas coisas serão cumpridas. Ele está dizendo, a grande tribulação precisa acontecer. Que enquanto o Senhor vive, a grande tribulação precisa acontecer. Ai! Isto é agora onde você, a igreja, entra. Ai! Isto agora é onde está o quão crítico o arrebatamento da igreja é. Isto precisa acontecer. Você sabe muito bem que quando acontecer, alguma coisa já aconteceu. O arrebatamento já aconteceu. Very serious. Muito sério. Uma outra escritura, Josué 23, versículo 14. Há muitas escrituras, eu poderia ir. Onde você vê o Senhor dizendo que as promessas que Ele tem para Israel, Ele sempre precisa cumpri-las. Então, se vocês retornar um pouco daqui, da era da igreja, e retornar a Davi, vocês verão que há algumas promessas ali que ainda não foram cumpridas. E isso estabelece um estágio poderoso. Então, os 3 anos e meio aqui, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, a grande tribulação. Veja, por quê? Para a restauração de Israel, porque há algumas promessas que ainda não foram cumpridas. Ele prometeu a Davi um trono. Ele prometeu a eles terra. Ele prometeu que o Messias sentaria naquele trono e reinaria de Jerusalém. Ele promete uma casa. Agora mesmo há uma mesquita. Uma mesquita e um domo da rocha no lugar real, onde Abraão ofereceu Isaac. Mas quando você lê um pouco em Daniel capítulo 9, que traz a linha profética, versículo 24 a 27, vocês percebem que depois que o Messias vem, eu vou olhar para isso, nisso com vocês. Depois que o Messias vem e ele vai para a cruz, então, de repente, versículo 27, Daniel 9 acontece. E ele diz, não, haverá um contrato, haverá uma aliança com muitos, com eles. Então, depois disso, no meio da aliança, para traí-los e para colocar no templo do Senhor, em outras palavras, há um templo neste ponto. Então, quer dizer que a mesquita que você vê, e você sabe que quando eu vou lá eu amaldiçoo aquilo, certo? O Senhor até me mostrou um terremoto que vai atingir aquele lugar, certo? Até mesmo aquela mesquita será demolida, porque haverá o templo do Senhor lá. Porque se você lê Daniel 9, 25, 26... O templo do Senhor, a abominação que causa o quê? Em outras palavras, a casa que ele promete a Davi está vindo, a casa do Senhor. E é por isso que o Senhor está em uma correria, em uma pressa, nesta fase, para restaurar Israel, para que eles possam cumprir as promessas que ele deu ao Messias, o reino milenar. O trono glorioso, passo a passo. E então,
lá, bem ali, repentinamente você percebe que o Senhor está dizendo algo muito importante, muito crítico, conforme veremos em breve. Ele está dizendo que o que vocês têm, essencialmente, novamente, focando em mim agora, nós vimos claramente, nós vimos que ele estava se relacionando com a humanidade quando ele está lidando com Adão aqui, certo? Com o homem. Então, quando o homem agora fez o que fez, e é uma longa história lá, a Torre de Babel, os dias de Noé e tudo isso, então ele se encontra com Abraão. Então, quando o homem cai, ele se encontra com Abraão. Então, agora ele diz, ok, eu vou levantar um povo para mim mesmo. Então ele levanta Abraão, Isaac e Jacó. Ele levanta a nação de Israel. Mas quando eles caem também, foquem em mim agora. Até então, ele está lidando com quantas pessoas? Com quantos povos ele está lidando? Ele está lidando com os gentios e Israel. Apenas 2 grupos de pessoas. Ele está lidando com apenas 2 povos, os gentios ou Israel. Mas então, quando Israel se recusa, rejeita. Apenas me acompanhe nisso. Quando Israel o rejeita, então ele se levanta com o terceiro grupo de pessoas. Ele criou um novo grupo que se chama a Igreja. Ele criou a Igreja. E vocês, este grupo se chama Igreja, um terceiro grupo. E ele está dizendo, agora olhe. Então ele tem os gentios, então ele tem a Igreja, e então ele tem Israel. Incrível. Vamos ler imediatamente para que possam entender essas coisas melhor. Eu sei que vou abrir hoje com mais escrituras. Não se preocupe, mas apenas para terminar a linha do tempo, para terminar onde terminamos ontem, possamos terminar com tudo isso. Aleluia. Assim. Êxodos capítulo 12, versículo 37 e 38. Livro de Êxodos. If you will, you can read from 37. Eu quero tratar com 38. Êxodos 12. Ele diz o seguinte, Êxodo 12, versículo 38. Now, your translation may say other things. I'll just read this and then you have yours. It says, many other people went up ele diz, muitas outras pessoas foram para eles. Eu acredito que algumas traduções possam dizer multidões misturadas ou de estrangeiros. Ele diz, grande multidão de estrangeiros, não apenas Israel, em outras palavras, grande multidão de estrangeiros seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Aí está. Ele disse, ele cria um novo grupo. Será que podemos ter essa conversa? O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que quando o Senhor veio com poder, ele veio com um poder tremendo, enorme, julgando, visitando, fazendo coisas no Egito.
There are Egyptians that saw the power of God and believed. Há egípcios que viram o poder de Deus e creram. You could call them believing Vocês Gentiles. podem chamá-los de So when the Lord brought the gentios crentes. salvation, Então, quando o Senhor trouxe a when the salvação, Lord was rescuing Israel, quando o Senhor estava resgatando Israel, even the believing, até mesmo believing Gentiles, believing os Egyptians gentios crentes, os that believed, when they egípcios saw Yahweh, crentes, que creram quando viram Look now, Yahweh, vejam they agora, went out and eles experienced the saíram salvation of the Lord. e experimentaram a salvação do Senhor. Until today, E they are até called os dias de Israel. hoje, eles se chamam Israel. And they settled in the promised. E eles se estabeleceram na terra prometida. So you see God's plan Então for vocês salvation veem os planos de Deus is para a always salvação. universal. É sempre universal. Is always universal, É sempre universal. such that De tal maneira que, se você crer, if you can only call on the name of the Lord, se você clamar, invocar o nome do if you Senhor, can believe, se você then crer, you will be saved. e então você será salvo. And he's saying the plan E ele was está open, dizendo is open to all que o humanity. plano estava aberto para toda a humanidade, a todos aqueles que creram. In this case, when Israel Então falls agora, and neste rejects the caso, Messiah, onde Israel cai e rejeita o Messias, now agora Jesus brought the cross. Jesus trouxe a cruz. He stopped. Look at this now. Ele He parou, stopped the program pausou for restoring o the throne of programa David para restaurar o trono de Davi and embarked e embarcou on the program no programa for the Gentiles. para os gentios. And when he turned to the Gentile nations, E quando ele se voltou para as nações dos gentios, aqueles que became creram, the new creation he created. eles se tornaram a nova criação que ele criou. Group that is Ele called the começou church. Look at me o now. terceiro grupo que se chama a igreja. Olhem para mim agora, nós You go and iremos see the ir book of para... Romans chapter 11. When Vocês it verão goes to no 24, livro de 26, Romanos 11, versículo 25 e that 26, Israel has que suffered Israel a partial hardening of heart. sofreu um endurecimento de coração parcial Or temporary. What ou does that mean? temporário. O que isso quer dizer? That means number one, it's not Isso permanent. quer dizer que, número um, não é It's permanente. just for some time that he É may apenas bring por um in tempo para que ele possa trazer para dentro os Look at this gentios. now. Olhem The para isso fullness agora. of the number. O Is a número particular completo. Há um número Focus on this particular. Foquem Then he nisso. says, Então ele partial diz and temporary because parcial e temporário porque it's not permanent. não é permanente. He's going to come back. Promise. Ele We are going vai to see through retornar. that. Prometido, nós He's veremos going as to come back and escrituras. restore. Ele vai retornar And e then he says, restaurar. I began contact with De them. qualquer forma, eu já comecei o contato com eles. Eu compartilhei com vocês que estão aqui. Daqui eu posso ver o que eles estavam dizendo. Lembra-se? Eu acredito que eu compartilhei na rádio também, certo? Sim, eu acredito que às vezes eu compartilho tudo. Então, o que eles estavam dizendo? A reunião que eles tiveram. Como? É ele, é ele. É ele, eles estavam revelando tudo, revisando tudo. Mas ele prometeu restaurá-los. Apenas foquem em mim agora, porque isso é importante. Foquem em mim, no profeta do Senhor. Foquem no profeta do Senhor. Endurecimento parcial. Cegueira parcial. Endurecimento parcial, em outras palavras, não é perpetuamente. Então a nova criação que ele criou, que se chama a igreja, significa também que não é a todos. A constituição e a posição, porque ele para o programa de restaurar o trono. E ele vai para as nações dos gentios, e eles creram, e eles pegaram ele, e eles se tornaram a nova criação que se chama a igreja. Eis a nova criação. Não vamos ir para a escritura ali, que fala sobre isso. Mas por causa do endurecimento parcial, judicial, que também é temporário, até mesmo Israel, os israelitas que
aceitarão Jesus. No momento em que os gentios aceitaram o Senhor, se tornaram esse novo grupo que se chama a igreja. Eles não mais são gentios. Número 2, os israelitas. Israel, que aceitarão Israel agora, também entrarão, se tornarão esse novo grupo que se chama o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Tomem muito cuidado. A salvação de Deus é universal. Como muitos que saíram deles e creram, se tornaram Israel, então assim também é agora. Muitos estão recebendo o Senhor, aceitando o Senhor e se tornando igreja. Isto é crítico. Então, agora, como isso está relacionado com o arrebatamento? Nós veremos isso muito em breve. Após terminar essa parte, veremos isso em breve. Neste reinado, durante o estabelecimento da promessa a Davi do trono durante o reino milenar, você vê uma reversão parcial desta maldição. Você vê que a terra é muito tóxica naquele tempo. Os oceanos é sangue cheirando com corpos mortos, a água potável acabou, tudo sangue, haverão planetas caíram, tudo haverá ter sido destruído. E parece que ele traz a árvore da vida aqui. E ele reverte a maldição parcialmente. Pessoas começam a viver. Se alguém morre há 100 anos, ele diz que morreu como um bebê. Pessoas começam a viver mais longo. As cobras não mordem mais os bebês quando o bebê coloca a mão no buraco dela, na cova dela. O leão não se alimenta de um cordeiro ou um pequeno bode. Há uma reversão parcial da maldição, porque a morte ainda permanece. Mas há dois tipos de corpos naquela época, espero que esteja claro aqui nas telas, há dois tipos de corpos naquele tempo. O Senhor usa isso, este que está falando com vocês, para demonstrar este tipo de corpo. Daqueles que vêm com Cristo na primeira vinda, eles têm um corpo glorioso. E aqueles que ele vem, que sobreviveram à grande tribulação, os crentes que sobreviveram, quando ele pega eles terão um corpo físico que pode procriar, gerar crianças, bebês. Mas para vocês que terão corpos gloriosos, serão como os anjos, não podem se casar. Então será um tempo muito interessante. Mas você vê uma reversão parcial da maldição. As pessoas podem viver mais longo. Se morrer há 100 anos, eles vão dizer, é uma maldição, alguma coisa aconteceu de errado. Morreu tão jovem. Pessoas vão viver por mais tempo agora, durante esse tempo. Mas de alguma maneira, no caminho, em algum lugar em direção ao fim, é incrível que uma rebelião acontece. Isso realmente é incrível. Eu tenho falado com o Senhor sobre isso. Como é possível? Enquanto o Messias está reinando aqui, como que pode rebelião acontecer? O inimigo é liberado por mais pouco tempo novamente. Então eu perguntava ao Senhor, por quê? Enquanto o Messias estava reinando. Mas há uma geração que vai se levantar, que começa a rejeitar o Messias. Depois da qual haverá então o juízo final. Então o estado eterno, a nova Jerusalém, a nova terra e o novo céu. Então esta é a linha do tempo da qual estamos lidando agora. E o mais crítico é o seguinte. O que é mais crítico é o seguinte, que há promessas aqui, até mesmo aqui, de Abraão e aqui para Israel, que ainda não foi cumprida. E ele quer cumpri-la. Portanto, olhem,
time here, even Este by name. tempo aqui, até mesmo por nome. Writing Makwengo, you rather look, you're not a copycat. This you can write later. We're going to do a lot of writing. I'm going to start scriptures. Vocês podem escrever mais This tarde. time here, Então, este tempo aqui, he needs it urgently for this. ele precisa urgentemente para isso, para restaurar. Esse tempo da tribulação, ele precisa disso urgentemente para restaurar Israel. Very urgently. Muito urgentemente. And E what you'll realize o que vocês vão perceber is that é que the church, focus a on me now. igreja, foquem no profeta do Senhor agora, This new creation called the church. esta nova criação que se chama igreja. This new creation Esta nova exists criação only here. existe apenas aqui. After the rapture, Depois do the church arrebatamento, ceases to exist. a igreja That's why I cessa want de to gather you existir. people here. É por isso que eu quero juntar That is the reason I vocês want aqui. you to sit here, that may change the way you're preparing your nations. That you may not come back again and tell me we have only 20 people in Czech Republic, we have only 5 people or 10 people in München. That you may not say that again. Para que vocês não possam ter, eu tenho 5 ou 20 pessoas aqui, minha igreja, porque não possam dizer isso aqui. Igreja, o Senhor está me enviando para avisá-los de que o tempo para a igreja está prestes a terminar. Depois disso, ele vai estar ocupado restaurando Israel, mas todos que estão lá e crerão. Não é um tempo para julgar o mundo descrente e terminar com juízo sobre Israel, a 70ª semana. Mas lá eles se chamam de santos da tribulação. Então, se você é a igreja e você está preparando a igreja, eu quero que vocês corram. Corram e vão e preparem a igreja e digam a eles: a igreja vai deixar de existir depois disso. Não haverá igreja. Então, se você é a igreja, então se prepare muito bem e entre. De qualquer caso, os tantos da tribulação, se tivermos tempo para ler Apocalipse capítulo 7, todos esses versos, vocês verão multidões. Estão agora diante do trono de Deus, estão adorando o Senhor. Então, quem são esses? Não, esses são aqueles que vieram da tribulação. Eles foram massacrados. Em outras palavras, o maior avivamento que acontece na tribulação e grande tribulação. Por quê? Porque de repente eles percebem que a igreja foi tomada. Eles pensavam que o arrebatamento vai acontecer, vocês vão entrar como se fosse uma brincadeira e de repente, eles foram tomados. E quando eles são tomados, de repente a realidade do inferno vai cair sobre eles. Então eles vão aceitar ser decapitados, massacrados. Por isso que há multidões, uma colheita massiva. E como eles serão decapitados? Então você vê que esses vieram da grande tribulação, eles foram massacrados lá, foram abatidos lá. Repentinamente eles percebem: ou eu vou colocar o meu pescoço para ser degolado, ou eu vou entrar diretamente no lago de fogo. Então você escolhe o que você quer fazer. Se você quer entrar com a igreja, vai, prepare cada membro da sua igreja, toda pessoa no seu país. Porque eles estão se comportando como se a igreja fosse existir depois disso. De forma nenhuma. Então corra para os seus países e prepare. Se eu puder ir para o seu país, apenas receba Deus. Permita-me ir para os países onde eu não fui. Porque eles estão se comportando como se a igreja ainda vai existir depois do arrebatamento. De forma nenhuma, não vai existir igreja lá. A igreja vai sumir. Então todos que creem em Cristo serão massacrados. Eles se chamam de os santos da tribulação. Por isso que muitas vezes eu fui para as suas nações e eu li do livro de Salmos 27, do versículo 25, onde ele toma aqueles que pertencem a ele e esconde eles. Eu li Apocalipse capítulo 3, versículo 10, conforme veremos essa noite, onde ele tira-os do caminho. Tira-os do caminho. Depois do arrebatamento, a igreja não vai mais existir.
Então, se vocês são os pastores das igrejas, vão e preparem a igreja rapidamente, com pressa. Constroem igrejas santas, preguem santidade, justiça. Eu quero ouvir 3.000 membros em uma igreja. E constrói por toda parte. Se você tem cidades, constrói 100. Porque o tempo para preparar a igreja é agora. Depois disso, esqueça. Ele vai estar ocupado com as promessas que ele deu a Israel. Ele vem para eles. Sim. E para julgá-los também. Ele já me deu uma rosa vermelha com espinhos para dar a eles. Com espinhos no caule. Sim. Ele quer estabelecer o trono que ele prometeu a Davi. Então o tempo para vir aqui, eu tenho apenas 200 membros, acabou. O céu nunca foi apenas para o Quênia. É por isso que eu disse, professor McQueen, que quando você vir aqui e você apresentar amanhã a igreja na Costa do Marfim, mostra para eles o avivamento onde 300 pessoas receberam o Senhor 3 dias atrás. Mostra para eles e diz a eles que eles são mentirosos. O céu não é apenas para a Costa do Marfim. Até mesmo em Alemanha, se você pregar muito bem, 300 pessoas vão receber o Messias. Até mesmo em Finlândia. Então parem de mentir aqui. Até mesmo no Brasil eles irão. Então parem de mentir. O céu nunca foi apenas para o Quênia ou a Costa do Marfim, apenas, de forma nenhuma. Isto vai mudar a forma que vocês preparem as suas nações. Então eu quero tirar um pequeno intervalo. Com retornarmos, eu quero embarcar nessa linha do tempo e lidar com a mensagem. Atendereis. Obrigado.